Neste tutorial vou abordar as mudanças de estado físico, principalmente como e em que condições elas ocorrem. Para isso, temos que interpretar como é que podemos medir essa mudança de estado físico. O principal indicador é a temperatura, que medimos através do termómetro. Um termómetro permite medir a temperatura. O grau Celsius é a escala ou a unidade que habitualmente se utiliza para medir a temperatura em Portugal. O valor 0 graus Celsius corresponde à temperatura de congelamento da água, enquanto que o valor de 100 graus Celsius corresponde à temperatura de ebulição da água. Antigamente, esta escala também era designada por escala centígrada, por ter dividido estes dois pontos de mudança de estado em 100 partes iguais. Agora, de seguida, vou-vos apresentar como é que ocorre a mudança de estado físico em substâncias puras. Para ocorrer uma mudança de estado físico, tem que haver um aumento da temperatura de uma determinada substância à pressão constante. Esse aumento de temperatura vai obrigar ou está relacionado com o aumento da agitação das partículas. Um aspecto importante é quando esse aumento de temperatura ocorre, como estão a ver aqui no gráfico, ele vai chegar a um determinado momento, se a substância for pura, que vai começar a ocorrer a mudança de estado físico. Se para uma substância pura, o que caracteriza essa mudança de estado físico é que quando ocorre a temperatura mantém-se sempre constante. Isto porquê? Porque neste momento a energia que está a ser fornecida à substância serve somente para essa mudança de estado físico. Este é um aspecto muito importante porque é este que permite caracterizar se uma substância é pura ou se é uma mistura de substâncias. Isto ocorre para todas as substâncias puras. A mudança de estado físico ocorre sempre à mesma temperatura. Vamos ver agora os pontos principais dessa mudança de estado físico. Aqui temos representado o gráfico da temperatura em função do tempo durante o aquecimento de uma substância. Verificas que quando aumenta a temperatura de uma substância pura, quando a energia fornecida por unidade de tempo é constante, faz-se de uma forma progressiva e linear, como estás a ver aqui no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Quais são os pontos principais no aquecimento de uma substância pura ou até de uma mistura de substâncias? Na substância pura, caracteriza por mudança de estado, como eu disse anteriormente, fazer-se sempre à mesma temperatura. O ponto de fusão, que é o primeiro ponto, é a temperatura a qual ocorre uma mudança de estado sólido para o estado líquido, a uma dada pressão. A temperatura mantém-se sempre constante nesta mudança. Depois, ao aquecer, ao agitar mais as partículas e continuar a fornecer energia, vamos chegar ao ponto de ebulição, que é a temperatura a qual ocorre a mudança rápida e tumultuosa do estado líquido para o estado gasoso, a uma dada pressão. A temperatura também se mantém constante durante essa transformação. Por exemplo, onde é que tu podes ver esta mudança rápida e tumultuosa? É quando aqueces água numa chaleira. E temos aqui o gráfico do aquecimento de uma substância pura. Vamos ver agora o processo de arrefecimento. No arrefecimento de uma substância, o processo é inverso. A substância passa do estado gasoso para o estado líquido e, consequentemente, para o estado sólido. Quais são os pontos importantes nesse arrefecimento? O ponto de condensação, que corresponde ao ponto de ebulição, e onde a temperatura à qual ocorre a mudança de estado gasoso para o estado líquido, a uma dada pressão. A temperatura mantém-se também constante ao longo dessa transformação. E depois temos o ponto de solidificação, que corresponde também ao ponto de fusão, equivalente ao ponto de fusão,
e é a temperatura a qual ocorre a mudança de estado líquido para o estado sólido, a uma dada pressão. A temperatura também se mantém constante durante essa transformação. Um aspecto importante relativamente às substâncias puras e à sua identificação. Todas as substâncias possuem uma temperatura própria para a alteração do estado físico, não existindo, por exemplo, duas substâncias com os mesmos pontos de fusão e de ebulição. Vou-te dar um exemplo. A água, o ponto de fusão da água é aos 0 graus Celsius. Não existe nenhuma substância com uma alteração do ponto de fusão também aos 0 graus. Eu sei que se me dá um ponto de fusão aos 0 graus Celsius, significa que o elemento é a água. Por exemplo, se estivéssemos a falar de alumínio, o ponto de fusão do alumínio já seria aos 660 graus Celsius. Este é o aspecto que deves ter em conta. Todas as substâncias puras têm um ponto de ebulição e um ponto de fusão bem definido. Quando a mudança de estado físico não ocorre a temperatura constante, significa que não estamos na presença de uma substância, mas sim de uma mistura de substâncias. Neste gráfico está representado o aquecimento de uma amostra de água salgada, água com sal. Nota-se que a fusão não ocorre à mesma temperatura, como eu disse anteriormente, e ocorre abaixo dos 0 graus Celsius, ou seja, um ponto inferior à água pura, um valor inferior à água pura. Enquanto que a ebulição só se dá após os 100 graus Celsius. Este facto explica algumas situações do dia a dia. Por exemplo, se polvilhares sal de cozinha sobre um cubo de gelo, este funde na zona onde se adicionou o sal. Uma bebida com elevado teor alcoólico, por exemplo, congela a temperaturas mais baixas do que a água. Isto é importante para tu teres a noção que a dissolução de um soluto em água provoca uma diminuição do ponto de fusão e uma elevação do ponto de ebulição. Espero com este tutorial ter-te ajudado a compreender um bocadinho como é que ocorrem as mudanças de estado físico e em que condições. Aconselho-te agora a leitura do manual. Bom trabalho!